Bem-vindo de volta ao Fecho de Contas. Bruxelas decidiu chumbar a fusão entre a New York Stock Exchange e a Euronext e a Deutsche Börse. O comissário da concorrência, Joaquim Almunia, foi uma das principais vozes a estar contra, ao considerar inaceitável que o novo grupo reunisse 90% do negócio de derivados. A ideia passava pela fusão entre a New York Stock Exchange, Euronext e a Deutsche Börse num negócio de 9 mil milhões de euros. No entanto, a operação acaba por ser vetada pela Comissão Europeia. A decisão foi tomada numa reunião do Colégio de Comissários que acabou por seguir a recomendação negativa de Joaquim Almunia. We have decided today to prohibit the proposed merger between Deutsche Börse and New York Stock Exchange Euronext in accordance with our merger control rules. The prohibition aims to protect the European economy from the perverse effects of a combination that would have practically eliminated effective competition in the market with significant harm to consumers. The merger would have led to the worsening of conditions for companies trying to access financial instruments and would have harmed the European economy as a whole. Ao longo dos últimos tempos, a New York Stock Exchange, Euronext e a Deutsche Börse tentaram convencer a Direção-Geral das vantagens da fusão e de que a união não iria criar qualquer monopólio. No entanto, os argumentos não convenceram Joaquim Almunia. O Comissário Europeu da Concorrência considerou inaceitável que o grupo reúna mais de 90% do negócio de ações, taxas de juro ou matérias-primas e que só aceitaria a fusão depois de introduzidos vários remédios para evitar o monopólio bolsista. Soluções que não existiam na proposta das duas empresas, explica Almunia. A New York Stock Exchange, Euronext e a Deutsche Börse ainda esclareceram que apenas 20% destas transações passavam pelas bolsas. A fatia restante era pertença do setor da banca. Por isso, os responsáveis acusam mesmo a Almunia de estar a ceder aos interesses dos bancos. Die Entscheidung der EU basiert auf einer realitätsfremd verengten Marktdefinition, die in keiner Weise der globalen Natur des Wettbewerbs im Derivatemarkt entspricht. Dies ist ein schwarzer Tag für Europa und seine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit auf den weltweiten Finanzmärkten. Depois de cair por terra as pretensões da Bolsa Alemã de fusão, o Ocidente pode vir agora a optar por caminhos ao Oriente. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Deutsche Börse über kurz oder lang wieder nach einem neuen Fusionspartner oder Partner Ausschau hält. Und ich denke, der Blick wird eher Richtung Fernost, also an die asiatischen Märkte gehen, als Richtung Westen. Seja como for, por agora, a verdade é que a fusão que iria criar a maior plataforma bolsista do mundo acaba mesmo por ser chumbada. Mundo à liderança, mantêm-se as políticas. 3 meses depois de Mário Draghi chegar à liderança do BCE, o programa de compra de obrigações desenhado por Jean-Claude Trichet continua em vigor e, ao que tudo indica, é para manter. Temporário. Foi desta forma que Jean-Claude Trichet, então presidente do Banco Central Europeu, classificou o programa de compra de obrigações. Certo é que 219 mil milhões de euros depois, não existem indícios de que o BCE deixe intervir no mercado secundário. O programa arrancou em maio de 2010 e desde então o BCE tem comprado semanalmente obrigações dos países em dificuldades. A única tentativa de pausa do programa acabaria por revelar-se um fracasso. Foram 5 semanas sem intervir no mercado, o que resultou numa forte pressão sobre as dívidas de Espanha e da Itália. A disfuncionalidade do mercado levou o BCE a ir mais longe e lançou um programa de empréstimos a 3 anos para os bancos. O objetivo é injetar dinheiro na economia através da recompra pelas instituições financeiras de títulos de dívida das economias periféricas. A primeira operação colocou no mercado 489 mil milhões de euros que deverão ser reembolsados em 2014 e uma taxa de juros de 1%. A segunda operação de cedência de liquidez está agendada para o próximo dia 29 de fevereiro.
O lucro anual do site de vendas Amazon caiu 45% face a 2010, mesmo com o lançamento do tablet Kindle Fire. O lucro em 2011 foi de 631 milhões de euros. Só no último trimestre do ano passado o site registrou um lucro de 117 milhões de dólares, menos 57% do que em 2010. O resultado líquido por ação foi de 1,37 dólares no ano e 0,38 dólares no trimestre. É um valor abaixo das perspectivas dos analistas. A empresa aproveitou ainda para agradecer aos utilizadores que fizeram do Kindle o produto mais vendido da Amazon durante a apresentação dos resultados de 2011. Mas foi justamente este novo gadget da Amazon que acabou por pressionar os resultados da empresa, já que para competir com o tablet da Apple acabou por esmagar as margens, algo que roubou uma grande fatia dos lucros. O Nomura apresentou lucros no quarto trimestre de 2011. Estes resultados mostram que a redução de custos que está a ser feita está a permitir aguentar a instabilidade do mercado. Entre outubro e dezembro, o crescimento foi de 33% nos ganhos líquidos. O Nomura anunciou lucros de 233,9 milhões de dólares no quarto trimestre, acima do período homólogo. A venda de uma participação numa cadeia de restaurantes chinesa foi um dos fatores que mais contribuiu para estes resultados. Os números avançados mostram que a redução de custos levada a cabo pelo Nomura está a ser bem sucedida. Os resultados ficaram muito acima das previsões dos analistas. O rating de crédito do Nomura está sob outlook negativo da Moody's e pode baixar já na próxima semana. Em Espanha, os resultados do Banco Popular corresponderam às estimativas dos analistas. A instituição lucrou 479,6 milhões de euros em 2011, ainda assim uma queda de 18,7% face a 2010. O banco destinou 1.690 milhões de euros a provisões e aumentos de capital. O crédito mal parado fixou-se em 5,99%, um crescimento face aos 5,7% de 2010. Tal como estava previsto, a margem de juros do banco caiu 14,2%. Já os ganhos com comissões subiram 1,6%. Os resultados de operações financeiras diminuíram 44%, fruto de um menor volume de recompra de ações próprias. O Banco Popular apresenta já um rácio Core Tier 1 calculado de acordo com as regras da Autoridade Bancária Europeia de 10,04%. A Califórnia pode ficar sem dinheiro já em março. As autoridades financeiras vão pedir dinheiro emprestado e atrasar alguns pagamentos para resolver o problema. Em 2009, o Estado Dourado entrou em bancarrota e valeu-lhe o governo dos Estados Unidos. Em 2012, a Califórnia continua com as contas por endireitar e corre mesmo o risco de ficar sem dinheiro já no próximo mês de março. De acordo com o controller financeiro do Estado, onde nunca chove, são precisos mais de 3 mil milhões de dólares para que se evite o incumprimento causado pelas receitas abaixo do esperado e por gastos acima das expectativas. O plano passa agora por pedir dinheiro emprestado a fontes externas e também a fundos do Estado. Além disso, alguns pagamentos vão ser atrasados. As autoridades reconhecem que não é a melhor solução, mas é a única maneira de resolver o problema sem recorrer à emissão de títulos de dívida e sem se atrasar o reembolso de alguns impostos, o que poderia pôr em causa alguns serviços públicos essenciais e a recuperação económica da Califórnia. A situação pede rapidez na ação e, por isso, o senador Mark Lino, do Comitê Orçamental, espera que no final da semana o Senado aprove o empréstimo de fundos estatais no valor de 850 milhões de dólares. O Facebook deve entregar hoje os documentos para preparar a entrada em bolsa. A empresa escolheu a Morgan Stanley para liderar a operação. O encaixe previsto deste IPO é de 5 mil milhões de dólares. É uma operação esperada há meses, mas parece que desta é de vez. O Facebook está pronto para formalizar a entrada em bolsa e tudo indica que seja para muito breve. O Wall Street Journal diz que esta estreia está por horas e estima que a rede social passa a valer entre 75 a 100 mil milhões de dólares. Os analistas acreditam que Mark Zuckerberg consegue um encaixe financeiro que ronda os 10 mil milhões. Quem mais deve beneficiar com esta decisão são os fundos de risco que desde cedo apostaram no Facebook. À cabeça está a Accel Partners. Em 2005, apenas um ano depois da criação da página, investiu 12,7 milhões de dólares. Nessa altura, a rede social valorizou em 100 milhões. A empresa vendeu algumas participações, mas acredita-se que tem uma posição na casa dos 9 mil milhões de dólares.
Contas feitas, o retorno para a Accer deve rondar os 1.000 milhões. Outras duas empresas apostaram 12,5 milhões de dólares cada uma em 2006. Se na altura a valorização ficou nos 500 milhões, agora este valor pode subir para os 1.500 milhões de dólares. A expectativa também é de outros nomes do mercado que, com menos investimento, esperam grandes retornos. A Microsoft também chegou a entrar no Facebook, assim como o Goldman Sachs, que levou vários pequenos investidores privados a investir na rede social. Apesar da instabilidade nos mercados financeiros, o Facebook entra em bolsa numa altura positiva para o Nasdaq. Entre outubro do ano passado e este momento, o índice já subiu mais de 20% para os 2.820 pontos. Atualmente o Facebook tem 800 milhões de utilizadores e só em publicidade conseguiu encaixar 800 milhões de dólares em 2010. O aumento de capital do BPN vai custar aos cofres do Estado 600 milhões de euros. O aumento de 100 milhões foi anunciado pelo secretário de Estado do Orçamento a pedido de um deputado do Bloco de Esquerda. Afinal, o cheque de 500 milhões que o Estado tinha reservado para o aumento de capital do BPN teve de ser rasgado, porque agora a operação vai custar aos contribuintes 600 milhões de euros. O aumento deve ser realizado até ao próximo dia 15 de fevereiro para que esta despesa fique inscrita nas contas do último ano. O esclarecimento veio do secretário de Estado do Orçamento, Luís Moraes Sarmento, a pedido do Bloco de Esquerda. O Estado comprometeu-se a realizar um aumento de capital até estar formalizada a venda do banco ao BIC Portugal. O montante é essencial para garantir a liquidez da instituição. Até dezembro de 2011, o Estado tinha já gasto 2.750 milhões de euros na nacionalização do BPN, mas os gastos não ficam por aqui. Os cofres estatais têm ainda de assegurar os custos com as rescisões de trabalhadores que não passam para o BIC após a venda do BPN. A conclusão do processo de venda está prevista para 6 de março, data em que termina o prazo de 180 dias definido pelo Conselho de Ministros. O BIC vai pagar 40 milhões de euros para ficar com o banco que foi nacionalizado em novembro de 2008. O mercado já fechou, vamos conferir os valores de fim de negociação na Europa e também em Portugal, num dia em que está marcado pelo aumento da produção industrial, quer na Alemanha, quer na China. Muito boa tarde novamente, Ana. Valores de fecho da sessão. Boa tarde mais uma vez, Alexandre. Olhamos então agora para os valores de fecho da sessão, que não diferem muito dos valores que vos dava há pouco. Olhamos agora para a Praça de Lisboa. O PSI 20 hoje encerrou em terreno positivo, num dia marcado então pela emissão de dívida por parte do IGCP, colocou no mercado cerca de 1.500 milhões de euros em bilhetes do Tesouro a 3 e a 6 meses e conseguiu colocar esta dívida, ou seja, financiar-se a um juro mais baixo do que na última emissão comparável. Portanto, boas notícias para Portugal num dia em que, ou melhor, tendo em conta que nos últimos dias a pressão sobre Portugal tem sido grande nos mercados obrigacionistas e os juros têm batido sucessivos recordes. Olhamos agora então para o PSI 20, hoje encerrou a negociar em alta, ainda assim abaixo dos 5.500 pontos. O setor financeiro destacou-se pela positiva. O setor financeiro que ontem sofreu um tombo até muito significativo e hoje mostrou estar a recuperar e bem. O PSI 20 valorizou hoje 0,66%, como dizia há pouco, e abaixo dos 5.500 pontos. Setor financeiro em destaque pela positiva e os pesos pesados também estão hoje a alavancar os ganhos, são um grande catalisador. Os pesos pesados da Praça de Lisboa, com destaque para a Galp Energia, segue hoje a valorizar quase 3% e foi assim mesmo que encerrou a sessão. Olhamos também para as praças europeias, encerraram também no verde, Londres a subir 1,81%, o CAC a valorizar 1,96%, DAX a valorizar 2,24%, o espanhol IBEX a subir 2,16%, isto porque hoje também a causar algum otimismo no mercado estão exatamente os números vindos da produção industrial na Alemanha, também na produção industrial na China. São então dados macroeconómicos que acabam por trazer algum otimismo ao mercado, mas vamos então conferir quais as notícias que hoje marcam o dia nas praças financeiras com Pedro Miguel Santos do BESI. Olhamos agora para o dia. Pedro, muito boa tarde. O que é que está hoje em destaque, ou esteve em destaque na negociação durante todo o dia na Europa e em Lisboa?
Boa tarde, Ana. Na Europa o destaque vai inteirinho para o setor financeiro, que subiu mais de 4%, essencialmente a beneficiar dos dados macro que foram bastante positivos, tanto na Alemanha como na China, mas também a beneficiar da liquidez que está a ser injetada no mercado pelos diversos bancos centrais, incluindo também o Banco Central Europeu, que já anunciou que no final do mês fará outro leilão, no qual os bancos poderão, no fundo, ir buscar o financiamento que necessitam para os próximos 3 anos. Obviamente isto tem animado bastante o setor financeiro, continua muito forte, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Em Portugal, o destaque também acabou por ser o setor financeiro, tanto o BES como o BCP fecharam positivos, embora não com a força do exterior, sobretudo devido à subida recente das taxas de juros portuguesas, que obviamente traz aqui alguma insegurança junto dos investidores que continuam receosos de que Portugal necessite um segundo pacote de ajuda. E para além disso, em Portugal, pela positiva, vai também um destaque para a Galp, que hoje subiu cerca de 3%, a beneficiar essencialmente do facto de nos próximos dias ir ser divulgado por parte da ENI o potencial de Moçambique, no qual a Galp é sua parceira. Pela negativa, destacou-se a PT, mais uma vez fez um novo mínimo. Na realidade, as ações da PT têm caído bastante desde que se fez o downgrade de rating pela Standard & Poor's, e hoje fez um novo mínimo nos 3,75 e nos próximos dias apresentou-se relativamente complicados para a Portugal Telecom, pois acaba por estar em Portugal com umas taxas de juros altíssimas e é uma empresa um pouco endividada e tem sido prejudicada por isso. Pedro, muito obrigado. Pedro Miguel Santos do BES Investment a dar-nos então os destaques do dia na Europa. Agora olhamos para o outro lado do Atlântico. Os mercados norte-americanos seguem também a negociar no verde, alavancados exatamente por causa destes dados macroeconómicos vindos da China e também da Alemanha. Ainda assim, hoje também a juntar estes dados macro favoráveis estão os números da produção industrial também nos Estados Unidos, que subiram, atingiram um pico e que estão hoje também a causar grande otimismo no mercado norte-americano. São dados que foram hoje divulgados pelo Institute Supply of Management e que, portanto, colocam o índice de produção industrial bem acima das expectativas dos analistas e são boas notícias para os mercados norte-americanos, que hoje continuam a negociar em terreno de ganhos depois do mês de janeiro, ou seja, os últimos 31 dias terem sido o melhor arranque de ano desde 1997, tanto para o Dow Jones como para o S&P 500 e também para o Nasdaq. Antes de terminarmos, muito rapidamente, olhamos para a moeda única. Está hoje, pela primeira vez esta semana, a valorizar, sobe 0,83%. Aqui, os dados da produção industrial na Alemanha a darem fôlego à moeda única. Está a cotar em $1,31, portanto, uma subida hoje para a divisa europeia. Está feito então o retrato do dia nas praças europeias, dia de ganhos generalizados, serem alavancados exatamente pelos dados da produção industrial na China, na Alemanha e, portanto, são boas notícias para a economia europeia. E hoje a suportar também a moeda única, uma nota da Fitch dizendo que Portugal não constitui os mesmos riscos para o euro como a Grécia. Aqui há alguma distinção relativamente à situação de dois países que até agora têm sido vistos no mesmo patamar pelos investidores relativamente aos riscos que podem colocar para o futuro da moeda única. O Banco Central Europeu pode rejeitar como colateral as carteiras de crédito de todos os Estados ou bancos. O rumor está a causar algum mal-estar no seio do mercado. Os planos do Banco Central Europeu para aceitar mais carteiras de crédito como colateral poderão não ser aplicáveis a todos os países ou entidades financeiras. Foi pelo menos esta a indicação dada à Reuters por duas fontes ligadas ao processo. O critério deverá assentar na avaliação da qualidade do crédito e são os bancos centrais dos vários países que terão de fazer uma avaliação da qualidade do ativo antes de ser apresentado como possível garantia. Um analista do Société Générale diz que a ideia contradiz o princípio de igualdade de tratamento no seio do sistema financeiro europeu. Uma opinião que reflete bem o sentimento dominante. Apesar da notícia, certo é que o BCE tem feito todos os esforços para garantir o acesso de todos os países e bancos ao financiamento e pretende, em breve, alargar a lista de colaterais elegíveis. O esforço torna-se bem mais visível quando analisamos a atuação do regulador no mercado secundário, onde tem comprado dívida dos países em dificuldades ou os programas de assistência de liquidez. O próximo está agendado para 29 de fevereiro e o japonês Nomura antecipa uma injeção de liquidez entre os 200 e os 300 mil milhões de euros. No entanto, o banco alerta para o risco de demasiado dinheiro a circular no mercado.
Numa nota de análise, o Nomura diz que caso o montante emprestado aos bancos supere os 500 mil milhões de euros, que existem fortes riscos para os balanços das entidades financeiras, nomeadamente através da deterioração da dívida. O maior fabricante chinês de máquinas e de equipamento para construção civil vai avançar para a compra de uma empresa alemã. O objetivo da Sunny Industry é entrar no mercado imobiliário europeu. Desta forma, a chinesa vai comprar a germânica Putzmeister por 324 milhões de euros. Esta é a primeira aquisição da Sunny fora do território chinês e visa, segundo o presidente da empresa, melhorar a capacidade de investigação e de marketing internacional. Com esta operação, o fabricante asiático passa a ter acesso a todas as patentes da empresa alemã e também a todas as redes de serviço e de distribuição. Segundo os analistas, com esta operação de compra, a Sunny acaba por encontrar uma chave de ouro para entrar na Europa, na América e também na Índia. A taxa de inflação na zona euro fixou-se nos 2,7% em janeiro. O valor da taxa é muito semelhante ao registado em dezembro. Esta é apenas uma estimativa rápida ainda do Gabinete de Estatísticas da União. No final do mês serão conhecidos em detalhe os números da inflação por Estado-membro. Em dezembro, a taxa de inflação anual na União a 27 foi de 3%, mais 3 décimas face à taxa da zona euro. Em Portugal, a inflação situou-se nos 3,6%. Hoje é quarta-feira, dia de Guia de Fundos. Guia de Fundos que conta com a participação de Rui Pacheco do Banco Best. Rui, muito boa tarde. Hoje olhamos não para o dólar, não para o euro, mas para os fundos que se protegem noutras moedas. É verdade, é uma estratégia de diversificação que nós conseguimos trazer. É um investimento novo, um fundo novo gerido pela UBS, em que basicamente pegam em 7 países com boas perspectivas económicas, boas contas públicas e numa estratégia de diversificação do risco de moeda, especialmente face à situação neste momento um pouco mais incerta da zona euro, que nos parece fazer sentido. Rui, e neste conjunto de países que falas estão incluídos países como a Austrália, o Canadá, mas também a Suíça que tem tomado aqui algumas medidas para evitar a valorização excessiva do franco. Em que sentido é que estas políticas monetárias, que são autónomas e talvez menos previsíveis por isso, podem influenciar o desempenho deste tipo de fundos? Sim, este fundo, de facto, é um fundo que pode funcionar bem numa altura em que o euro esteja mais enfraquecido. Se o euro se fortalecer, se a crise abrandar, é natural que o euro possa fortalecer-se contra algumas dessas divisas e esse será o maior risco para os investidores neste fundo. E relativamente àquele debate antigo, já antigo nesta altura, que se tem falado entre a guerra de moedas entre a China e os Estados Unidos, também que impacto é que esse tema pode ter nesta diversificação cambial? Sim, este fundo não tem, não está a apostar nessa vertente da China, também está fora do dólar, daí que nós, para o caso específico deste fundo, estejamos mais a olhar um pouco para o que fazem as economias como o tal Canadá, Nova Zelândia, Noruega, Singapura. Noruega, alguns países nórdicos. E também Singapura, de facto, são os déficits dos Estados estão neste momento bastante controlados, a dívida pública é baixa, portanto são economias bastante estáveis neste momento. E numa carteira de investimentos, olhamos para que tipo de peso deste fundo no total? É sempre numa estratégica de diversificação, como vivemos na zona euro. Os nossos investimentos devem continuar maioritariamente em euros, mas este fundo poderá servir, de facto, para uns 20% da carteira do investidor que tenha algum receio e queira estar, de facto, protegido cambialmente. Portanto, para um investidor mais conservador? Sim, mais conservador e que, sobretudo, queira proteger-se contra alguma instabilidade no euro. Rui, e olhando para o track record deste fundo relativamente a desempenhos no mercado, o que é que podemos dizer do seu desempenho nos últimos trimestres, já que tem sido uma época de tanta volatilidade? O fundo em si tem alguma estabilidade porque investe essencialmente em dívida pública desses países que têm tido alguma estabilidade. A maior volatilidade será sempre cambial.
Quando o euro no final do ano teve um pouco mais depreciado, este fundo funcionaria bem. Estas últimas semanas o euro tem voltado a fortalecer-se um pouco e é natural que haja alguma depreciação, de facto, na cotação quando cotada em euros. Rui, muito obrigada pelo teu comentário. Guia de fundos, no fecho de contas, olhámos para fundos de investimento cambial como uma forma de proteção face à oscilação entre o dólar e o euro. Já sabe, às quartas-feiras, guia de fundos com a participação do Banco Best hoje. E é também um ponto final neste fecho de contas que está de volta amanhã com tudo o que marca o dia nos mercados. Até lá.